Dia 25 de outubro foi comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal. Mas falar de saúde bucal é um assunto que não precisa de data específica, né, gente? É uma coisa que a gente tem que tratar o ano todo, falar disso o ano todo, porque é muito importante. Todo mundo sabe que a saúde começa pela boca. Então a gente convidou a doutora Juliana Martus, que é ortodontista, e vai falar pra gente um pouquinho sobre os primeiros cuidados que a gente tem que ter com a saúde bucal. Tudo bem, Ju? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui passando um pouquinho para vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. A gente sabe que tem que desmarcar a agenda, né? Então a gente agradece, tá? Vou começar perguntando assim, ó. Quando que os pais devem começar a se preocupar com a saúde bucal do bebê? Você tem uma pequenininha, né? Ela é mãe da Letícia, a gente fala de Lelê, tá na sala do meu filho também. E ela também é pequenininha. Então, assim, como que os pais devem começar a se preocupar? Então, Giane, logo quando o bebê nasce, a amamentação já é muito importante. Porque, além dos fatores, né, nutricionais da amamentação, a sucção ela é muito importante. Entendi. Para o crescimento dos ossos da face, da musculatura e do correto posicionamento da língua do bebê. Então, já na amamentação, né, hoje tem o teste da linguinha, né, que o pediatra, né, o médico já indica fazer, para a gente estar vendo a sucção do bebê. Certo. Então já começa desde aí, né? Desde aí. Certo. E assim, quando que deve ser feita a primeira visita ao dentista? Por exemplo, o Joneto tá com 2 anos e 6 meses, né? Eu já quero levar ele no dentista. Qual é a idade apropriada? Ou antes? Como que é? O primeiro dentinho nasceu, já leva? Então, o primeiro dentinho nasceu, né? Quando os primeiros dentinhos começarem a nascer, já devem estar levando os bebês, né, ao dentista. Então, por volta de 6 meses, começa a nascer os dentinhos. Geralmente nasce, né, os 2 da frente, depois os de baixo, depois os de cima. Então, já pode estar levando. Até 3 aninhos, completa a dentição decídua. Certo. Então, assim, começou a nascer o dentinho de leite, já leva, né, no cirurgião dentista, porque nessa fase, a mãe tem toda a capacidade, né, de estar recebendo as informações, de fazer a higienização, a escovação correta em casa, para não ter problemas futuros. Sim, mesmo porque a criança também vai se familiarizando, né? Sim, já vai acostumando, né? Então, nasceu o primeiro dentinho, os primeiros dentinhos, já pode estar levando. Tá, e agora vamos falar assim, vamos pegar uma criancinha que já cresceu. Como que eu escolho a escovinha de dente? Então, a escovinha de dente, né? O ideal é uma escova pequena, macia. Eu gosto muito daquelas que tem a cabecinha emborrachada para não machucar. E a mãe pode deixar a criança brincar um pouquinho com a escova, tudo, e depois os pais, né, fazem a escovação. Então, pelo menos assim, 2 vezes ao dia, o pai ou a mãe, né, deve fazer a escovação da criança. E é um barato, né? Eu tenho vídeos do meu filho pequenininho. Eu ganhei uma escova que ela é comprida, gente, e ela é bem pequenininha na ponta. Então, assim, eu ia levar ele pro espelho, escovava o dente, ele achava uma festa. Então, desde muito pequenininho, eu já incentivei a escovação. E depois tem aquelas escovinhas com desenho, quando eles vão com a maiorzinha, que essa que você falou que tem emborrachadinha, é um barato isso também. A criança vai tendo prazer na escovação. Aí entra a questão do creme dental. Como que a gente pode escolher? Como que é a questão do flúor? Então, o creme dental é o seguinte, a Organização Brasileira de Odontopediatria preconiza o quê? Creme dental com flúor. Então, nasceu o primeiro dentinho, o creme dental deve ser com flúor. Mas e a quantidade? Então, a quantidade é um grãozinho de arroz. Então, vai sujar a escova, um grãozinho de arroz. Aí, deixa a criança brincar com a escovinha sem pasta, né? Aí, depois o pai, né, ou a mãe coloca um grãozinho de arroz na escova e faz a higienização, escova o dentinho. Quando a criança já aprendeu a cuspir, aí a gente pode aumentar a quantidade para um grãozinho de ervilha, né, na escova. Eu estou rindo porque assim, a criança lá em casa, ela quer chupar a escova de dente, que é o creme dental. Porque esses creme dental, eles fazem tudo docinho, né? Então ele fica chupando aquilo na escova. Colocar bem pouquinho, um grãozinho de arroz mesmo. Nossa, gente, assim, a minha dica é colocar um pouquinho, espalha ela, eu vou com o dedo, eu espalho nas cerdas todas, assim, pra parecer que tem bastante, viu? Porque ele quer chupar o negócio. Aí eu escovo os dentinhos, aí depois que ele escovou, né, dou a aguinha pra ele, aí ele fica chupando, mas aí já não tem mais nada na escova, né? Sim. E é engraçado. Mas é bem pouquinho. É bem pouquinho, tá vendo? Porque pode fazer muito mal pra criança a ingestão de flúor, Então, doutora? muito flúor, né, pode dar fluorose. O que é a fluorose? São manchinhas brancas que dão ao longo do dente, parece estrias no dente. Então, essa manchinha
ela deixa o dente mais fraco, o esmalte, né, do dente mais fraquinho. Então, assim, não pode ser muito flúor. Até tem pasta, a gente, você compra isso sem flúor. Sim, mas tem que ser a pasta com flúor, mas na quantidade certa. Isso é importante a gente saber, gente. Sim. Então, sem flúor não, com flúor sim, mas muito um pouquinho É um grãozinho só de arroz. Então, quando a gente vê crianças com as manchinhas brancas, então é esse excesso de flúor. Pode ser a fluorose, né? Que legal saber disso, tá vendo? É curiosidade, é importante pra gente que é mãe, Sim. de primeira viagem, né? Primeiro filho, saber, né? Agora, uma outra pergunta que eu tenho aqui pra você, Ju. O que pode acontecer se a higiene bucal for feita de forma errada? Então, se não for feita a higiene bucal, muito comum em bebês, em crianças, é a cárie de mamadeira. O que é a cárie de mamadeira? São manchinhas brancas que começam perto da gengiva, né, na cervical do dente que a gente fala, bem pertinho da gengiva. Então, começa uma manchinha branca ali, onde ela vai aumentando e dá a cárie. Essa cárie de mamadeira, por que ela preocupa? Porque ela tem a evolução muito rápida. É muito rápido. Piscou, tá ali, sabe? Muito rápido mesmo. E como que acontece? Geralmente a criança, ela mama de madrugada, né? E não escova. Então, o que a gente fala? Jantou, né? Para criança que já tem os dentinhos, já come, né? Jantou, né? Mamou, faz a higiene. Limpa para ficar um período com a boca limpinha. Entendi. Porque é essa cárie, né, de mamadeira, que quando a criança mama e dorme, que é o perigoso. E é geralmente assim, porque a criança, pra dormir, a mãe já leva a mamadeira. Já leva a mamadeira e dá. Então, assim, né, existem outras formas. Lê uma historinha pra criança dormir. Passeio de carro, nina a criança, né? Então, é o que eu falo, é muito melhor a criança chorar ali um pouquinho para escovar do que depois chorar na cadeira do dentista, né? Verdade. A gente também pode contar hoje nas redes sociais, na internet, né? Tem lá essas historinhas também que contam sobre o dentinho, como escovar, o porquê, não pode dormir com o dentinho sujo, com o dentinho conta. A gente tem toda essa parte também pedagógica, a gente tem esse auxílio, né, doutora? Sim, com certeza. E assim, uma outra pergunta que eu tenho para você é quanto à forma de escovação. Porque quando a gente sabe que quando é bebezinho, o João mesmo quando nasceu, a Letícia, a gente coloca gaze do dedo e a gente faz com a gaze essa limpeza, né? Tá. E aí, como que é a forma que a gente tem que escovar? A gente escolhi a escovinha. A escovinha é essa, creme dental ok. E agora, como é que eu vou escovar? Que o João Neto escova, depois até a língua. Eu falo, põe a língua pra fora, vamos escovar a língua. E ele já gosta, vou escovar o linguão. Como que é a forma correta? É a vassourinha que a gente varre? Como que é? Então, assim, né, quando o bebê, né, ainda não tem os dentinhos, somente o rolete gengival, que a gente fala, a gengivinha, então a gente enrola uma gaze ou uma fraldinha no dedo, molha na água filtrada e pode já limpar, para a criança ir acostumando e habituando. Uma vez ao dia é o suficiente. Tomou banho, né, tudo, aproveita lá. Aproveita e já limpa. Certo. Quando a criança já tem, né, começa a nascer os primeiros dentinhos, então daí já pode usar a escovinha com a pasta, né, um grãozinho de arroz, e escovar todos os ladinhos dos dentes. Então, a parte da frente, a parte de trás, conta até 10, né? A parte que mastiga, conta até 10. Por trás, onde a criança encosta a língua. Então, tem que fazer uma escovação demorada. Não é aquele negócio, acabou. Né? Porque, às vezes, a criança começa a reclamar, a gente quer pular o processo, né? Então, assim, para garantir uma saúde bucal com efeito para a criança... Para que a criança não tenha cárie, então 2 vezes ao dia, né, o pai fazendo a escovação, o pai ou a mãe a escovação, com um pouquinho de pasta com flúor, é o suficiente para ter uma saúde bucal legal. Legal. E assim, quando que as crianças já estão prontas para escovar os dentes sozinha? Eu, por exemplo, o João tem 2 anos e meio, eu não deixo ainda, porque, como eu falei, só chupa o negócio. Ele até põe na boca, mas não escova. Então, eu escovo, né, e depois deixo ele brincar, como você falou. Mas quando elas estão preparadas, ou a escola, muita gente vai para a escola, elas ensinam, como que é? Então, a Organização Mundial de Odontopediatria fala que a criança, né, os pais devem supervisionar a escovação da criança até 12 anos de idade. Olha! Então, assim, enquanto pequenininho, né, os pais escovam, depois vai deixando a criança escovar. Porque por volta de 7 anos, tem criança que com 6 nasce o primeiro molar, que nasce lá no fundão e não precisa cair nenhum dente para ele nascer. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, a criança não tem, né, a maturidade de colocar a escova lá atrás, escovar certinho. Então, assim, sempre está dando uma supervisionada. Por que a gente está falando tudo isso, gente? Porque a cárie
Eu quero falar para você que a cárie é uma das doenças mais comuns entre as crianças. E é por isso que é importante a gente estar ensinando as crianças a cuidar desde cedo da saúde bucal, as mamães estarem sempre inteiradas desse assunto, tá? E é um cuidado que a gente passa realmente de pai para filho. Então a gente deve iniciar logo mesmo que as crianças nascem, já começa lá a cuidar, porque são benefícios para o resto da vida. Mesmo porque a gente fala, mas é dente de leite. Gente, dente de leite vai ficar na boca da criança até quantos anos, doutora? Então, eles terminam, né, completa a dentição permanente por volta de 12 anos. Aí vai depender muito de criança para criança. Então a gente fica... Mas os dentinhos de leite... Até uns 7, pelo menos. Aí começa, né, cair. Com 7 anos começam, né, os incisivos. Então, mas assim, até 12 anos, muita criança ainda tem um dentinho de leite. Então, tá vendo? Por isso que é importante, são 6, 7 aninhos de vida, gente, é bastante tempo, com os dentes de leite. Sim. Então, a gente tem que cuidar, sim, do dente de leite, justamente para que quando ela chegue no dente permanente, já esteja assim, ó... Já sei cuidar, já posso até passar fio dental. Ai, Ju, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a gente poder falar um pouquinho. Por mim, a gente falava mais. Depois a gente quer, num outro bate-papo, falar sobre ortodontia. Quando que a gente deve procurar um especialista para colocar o aparelho nos pequenininhos? Um outro assunto a gente vai estar falando sobre isso, tá? E qual a dica que você deixa, então, para as mamães? Você que tem uma pequenininha, como que é o seu dia a dia com a Letícia, com a Lelê? Ela deixa escovar o dente, agora é papo de mãe, né, gente? Como que é? Então, Giane, no começo ela até deixava. Aí teve uma fase que ela não deixava. Então, aí é onde, né, entra a fortaleza de mãe. A gente tem que segurar, né? Ela chorava para escovar, então você tem que segurar, escovar. Aí agora hoje ela já deixa. Mas assim, no começo não é fácil. Expectativa versus realidade, da filha da dentista. No começo ela não deixava, mas assim, aí segura, né? Segura a criança, põe na cama, deita em cima. Nossa, é uma luta, né? É uma luta. Ela não deixava, mas agora daí a criança vai acostumando, né? Vira rotina. E na própria escolinha também, os amiguinhos acabam incentivando, né? As tias, né? Ai, que bom. Ju, obrigada. Então, até uma próxima. Já está agendado. Então, nós vamos falar sobre a introdução da criança no mundo do aparelho, porque muitas pessoas que adoram ver a hora, né, gente? Então, muito obrigada pela sua participação. Para a gente falar um pouquinho mais, então, sobre saúde bucal no Amor de Mãe, tá bom? Obrigada eu. E a gente continua o programa depois do intervalo. Não sai daí, não.